Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com e também pelo blog falaluisfernandoreis.blogspot.com. Vamos dar continuidade a essas nossas resoluções de questões de concurso. Estamos vendo agora questões aplicadas, no concurso do Banco do Brasil, perfeito? Questão tranquila, uma questão que fala que especificamente é uma questão de MDC, mas é uma questão bastante interessante, bastante inteligente, vale a pena a gente fazer. Né? Dá para a gente recordar bem esse assunto aí de MDC. Vamos lá? Olha só, diz assim a questão. Suponha que 60 funcionários do Banco do Brasil, 60% dos quais lotados em certa agência de Florianópolis e os demais em determinada agência de Chapecó. Né? São duas cidades. A Florianópolis é a capital e Chapecó é uma cidade do interior, né? A do oeste, se não me engano, né, do oeste de Santa Catarina. Serão divididas em grupos, a fim de participar de um curso sobre desenvolvimento pessoal. Considerando que todos os grupos deverão conter a mesma quantidade de funcionários e que todos os funcionários de cada grupo deverão pertencer a uma mesma agência, então a menor quantidade de grupos que poderão ser formados é um número. Bom, interessante a questão. Eu tenho um lote, né? Um lote fica feio, né? Falar de gente, falar lote. Eu tenho um grupo de 60 funcionários, tá certo? Do Banco do Brasil, 60 funcionários. E ele fala o seguinte: 60% deles são lotados numa agência de Florianópolis e os demais, ou seja, os 40% restantes, né? São de uma agência de Chapecó. Perfeito? Então, gente, e ele quer saber. Bom, o que ele quer é o seguinte: ele quer dividir esses funcionários em grupos a fim de participar de um curso de desenvolvimento pessoal. Né? Agora, ele diz o seguinte: todos os grupos devem ter a mesma quantidade de funcionários. Perfeito? Quer dizer, todos eles devem ter a mesma quantidade de funcionários e que esses funcionários precisam ser todos da mesma agência. Então, quer dizer, eu vou ter dois grupos bem distintos. Né? Os de Florianópolis e os de Chapecó não vão se misturar, serão grupos distintos e eles farão grupos com quantidades iguais de pessoas. Tá certo? Vamos primeiro começar o problema pelo sabendo essa quantidade. 60% desses 60 funcionários são de Florianópolis. Vamos ver que quantidade é essa. 60% de 60 é 60 por 100, não é isso? 60% é o mesmo que 60 sobre 100 de 60. E aí eu simplifiquei. Tem dois zeros aqui embaixo. Tem um zero aqui, tem um zero aqui, tem dois lá em cima, tem dois embaixo, cortei tudo, ficou 6. Sobre 1 vezes 6, isso dá 36 funcionários. Né? 60% de 60 funcionários são 36 funcionários. Esses são os funcionários de Florianópolis. Claro que o restante será então da cidade de Chapecó, ou seja, o total eram 60, 36 são de Florianópolis, a diferença me dá 24 funcionários, que são então os funcionários da cidade de Chapecó. Tá bom? Florianópolis, 36 funcionários e Chapecó, 24 funcionários. Então, o que ele quer fazer agora, gente, é o seguinte: ele quer formar grupos de mesma quantidade de funcionários separadamente. Então, de Florianópolis eu formo grupos, de Chapecó eu formo outros grupos, mas que eles tenham a mesma quantidade de pessoas. Então, a gente percebe o seguinte: se esses grupos precisam ter a mesma quantidade de pessoas, é fundamental que eu possa dividir, por exemplo, os 36 funcionários, né, uma quantidade de grupos. Então, esse número que eu vou dividir, a quantidade de elementos, né, de funcionários em cada grupo, deverá ser um divisor de 36. Por exemplo, vou dar um exemplo a vocês. 36, por exemplo, eu posso dividir 36 em grupos de uma pessoa, em grupos de 2 pessoas, em grupos de 3 pessoas, de 4 pessoas, mas olha só, eu não posso dividir em grupos de 5 pessoas. Não é isso? Se eu fizer 36 dividido por 5, vão dar 7 grupos e vai ficar um coitadinho sobrando lá sozinho, tadinho. Né? Então não serve, tem que ser o quê? Divisores do 36. Quais são os divisores então, do 36 que eu posso fazer essa divisão? Né? E depois eu tenho que fazer esse mesmo valor que eu encontrar aqui, tem que ser o mesmo valor que eu encontro para os funcionários de Chapecó. Então, olha só, quais são os divisores comuns do 36, né, comuns do 36 e do 24? Olha só quais são: 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Esses números são os divisores comuns do 24 e do 36. São eles que dividem exatamente tanto o 24 quanto o 36. Perfeito isso, então? Mas olha só, tem um detalhe aqui no problema, que a gente às vezes lê o problema e passa batido, né? E a gente acha que é tudo texto desnecessário, que não vai mudar nada na nossa resolução, mas vai mudar muito. Quer ver só? Eu vou ler só o finalzinho. Olha só.
e que todos os funcionários de cada grupo deverão pertencer à mesma agência. Então, a menor quantidade. Esse número, essa palavra menor, gente, ela é mais importante que quase que todo o problema. Ela está dizendo o seguinte, ele quer a menor quantidade de grupos. Ou seja, ele não quer formar uma quantidade enorme, ele quer a menor quantidade possível de grupos. Olha só, gente, se ele quer a menor quantidade possível de grupos, vocês concordam comigo que esses grupos deverão ter a maior quantidade possível de pessoas? Não é, gente? Se eu quero formar a menor quantidade de grupos possíveis, é fundamental que as pessoas que formem esse grupo sejam o maior número possível. Aí eu terei a menor possibilidade, a menor possibilidade de grupos, né? A menor quantidade de grupos. Então, olha só, eu percebo o seguinte, o que eu quero achar é a quantidade de pessoas no grupo que seja a maior possível. Lembra que eu falei em divisores comuns de 36 e 24 e listei, ó, 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Um deles, gente, é o maior possível. Esse número 12 é a maior quantidade de funcionários que eu posso fazer de tal maneira que tanto Florianópolis quanto Chapecó, né, tenham a mesma quantidade de pessoas no grupo, são 12. Então eu vou formar grupos de 12 funcionários, tanto em Florianópolis quanto em Chapecó, para que sejam iguais. Ele está falando que tem que ser iguais a quantidade. O que eu fiz, na verdade, estou enganando vocês, estou jogando conversa fora há um tempão, eu vou achar, na verdade, um MDC entre 24 e 36. Eu já até fiz aqui, ó, eu mostrei quais são os divisores comuns e mostrei que o 12 é o maior deles, né? É o máximo, o maior, tanto faz, né? O maior deles é o 12. E como é que eu acho, só para a gente recordar rapidinho, como é que eu acho o MDC entre 24 e 12? Olha só como é que é fácil, gente. Eu estou descobrindo que isso é 12, vou mostrar por quê. Eu tenho 3 métodos para calcular MDC, já falei com vocês do algoritmo de Euclides, o jogo da velha, já conversei em 3 videoaulas passadas, e vamos lembrar agora o primeiro método de MDC, né? Que é o seguinte, ó, eu vou decompor cada um dos números em fatores primos. O 24 decomposto em fatores primos me leva a 2 ao cubo vezes 3, e o 36 decomposto em fatores primos me leva a 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. E aí tem o cálculo do MDC que diz o seguinte, né? O MDC entre dois ou mais números é o produto dos fatores comuns, ou seja, dos fatores que aparecem nos dois. No caso aqui, tanto 2 quanto 3 são fatores comuns, aparecem nos dois, só que eles precisam ser elevados aos menores expoentes. Olha só, qual é o menor expoente do 2? Eu tenho 2 à terceira, tenho 2 ao quadrado. Vai prevalecer o menor deles, que é 2 ao quadrado. Vamos ver agora com 3. Entre 3 e 3 ao quadrado, qual dos dois tem o menor fator? É o 3 elevado a 1. Vai esse 3 elevado a 1. O produto, né, dos fatores comuns elevados aos menores expoentes me dá o MDC, no caso aqui 2 vezes 2 dá 4, vezes 3 dá 12. Então acabei de mostrar que o MDC entre 24 e 36 é 12. Ou seja, eu vou formar grupos de 12 pessoas. Em Florianópolis são 36 funcionários, se eu dividi-los em grupos de 12, 36 dividido por 12, eu vou formar em Florianópolis 3 grupos. Em Chapecó, se eu dividi-los em grupos de 12, são 24 funcionários, vão dar apenas, né, 24 por 12, vão dar 2 grupos. Então, juntando Florianópolis e Chapecó, então a menor quantidade de grupos que poderão ser formados, 3 em Florianópolis, 2 em Chapecó, 3 mais 2, 5, total de 5 grupos. Essa é a menor quantidade possível de grupos. Perfeito? 5 grupos. E aí ele pergunta, esse grupo, esses 5 aí, representam um número o quê? Olha, o 5 não é par. O 5 não é maior que 8. O 5 é menor que 8. O 5 não é menor que 4, ele é maior que 4. O 5 é primo? Será que é primo? Vamos ver o último. 5 é divisível por 3? Não, não é. Não tem jeito. Então não tem jeito, né, gente? É realmente o 5 é primo. E inclusive tem um detalhe, é o único número terminado em 5, não é isso? Quer dizer, terminado e começado, que aí no meu caso é a mesma coisa, mas é o único número primo que termina em 5, é o próprio 5. Perfeito? Minha resposta certa, então, é a letra D. 5. 5 é um número primo e a minha resposta D é a resposta correta. Entenderam? Espero que vocês tenham compreendido essa questão, que é uma questão interessante, né? Bonitinha, questão que a gente tem que pensar um pouco, e você vê só a importância de uma pequena palavra. Tem tanto texto, né, no enunciado da questão, mas é uma palavrinha que vai mudar tudo. É essa palavrinha que vai me determinar a minha resposta de 5 grupos de letra D. Só para tentar dar uma relembrada aqui. Olha só, eu podia formar, veja bem, gente, eu podia formar grupos de 6 funcionários, não poderia? Aí em Florianópolis eu formaria 6 grupos.
Em Chapecó eu formaria 4 grupos, só aí já me dá 10 grupos. Ele quer o menor possível realmente são 5 grupos. Tá bom, gente? Quem vos falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matemáticamuitofácil.com e também pelo blog falaluizfernandoreis.blogspot.com. Ambos aguardam a visita de cada um de vocês. Tá certo? Muito obrigado por visualizar nosso vídeo, obrigado pelos elogios e até mesmo algumas críticas, né, que os nossos leitores fazem acerca de nossos vídeos, mas aí faz parte, né? A gente procura explicar o porquê da melhor maneira possível, né? Para que todo mundo compreenda e seja útil realmente para cada um de vocês. Tá bom, gente? Bom, muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.